Olá, meu nome é Brinda Martins Cota Salomé, sou aluna do programa de pós-graduação em Botânica Aplicada pela Unimontes. Irei apresentar sobre laticíferos anastomosados na estrutura primária e secundária do caule de Calotropis procera apocynaceae, sob orientação de Maria Olívia Mercadante Simões e co-orientação de Leonardo Monteiro Ribeiro. O látex é uma suspensão formada por compostos do metabolismo primário e secundário, que atua na prevenção da infecção por micro-organismos e da herbivoria e auxilia no selamento de ferimentos, contribuindo assim para o sucesso adaptativo das plantas. Este composto tem importância histórica na produção de borracha e grande valor medicinal. Na estrutura primária do caule, os laticíferos são originados no ápice caulinar, em geral, a partir do meristema fundamental do córtex e da medula, e na estrutura secundária, a partir do câmbio vascular, preferencialmente a partir das células derivadas do floema. Estudos sobre o desenvolvimento e distribuição dos laticíferos têm importância econômica relacionada à obtenção do látex e podem contribuir para a ampliação dos conhecimentos sobre a adaptação das plantas aos diferentes ambientes. Em Apocynaceae, família que concentra muitas espécies latescentes, o tipo estrutural anastomosado é relatado como predominante. Os laticíferos desse tipo são formados por fileiras de células cujas paredes terminais e laterais são absorvidas formando ductos alongados e ramificados. Calotropis procera, ou popularmente conhecida como algodão de seda, é originária de regiões desérticas da África e Ásia, apresenta porte subarbustivo e ereto e capacidade de crescimento e frutificação ao longo do ano. A espécie foi introduzida no Brasil para o uso ornamental, tornando-se invasora e bem adaptada a ambientes semiáridos. O objetivo deste trabalho foi descrever a ontogênese e caracterizar os laticíferos no caule da espécie. Para isso, buscou-se responder as seguintes perguntas: qual o padrão de distribuição dos laticíferos? Qual o seu tipo estrutural? Qual a composição do látex? E como a sazonalidade climática influencia o desenvolvimento dos laticíferos? Dados da precipitação, comprimento do dia e temperatura foram coletados a partir do INMET, durante o período de estudo, que foi entre março de 2020 e fevereiro de 2021. O material vegetal estudado foi obtido a partir de 5 indivíduos adultos ocorrentes em uma população natural em região do Cerrado, nos arredores do município de Montes Claros, para posterior submissão a testes em laboratório, como análise estrutural, ultraestrutural e histoquímica. Na estrutura primária, os laticíferos estão distribuídos no córtex e na medula, incluindo as regiões entre os cordões floemáticos externos e internos dos feixes bicolaterais. Estão concentrados próximo ao floema. O tipo estrutural é o anastomosado ramificado, originado por dissolução parcial das paredes transversais e laterais das células precursoras. Na estrutura secundária do caule em desenvolvimento, são observados suberespesso, ausência de feloderme e presença de córtex contendo laticíferos. No floema secundário, os laticíferos se distribuem em meio aos elementos parenquimáticos axiais, associados aos elementos de tubo crivado e células companheiras. Durante a ontogênese dos laticíferos, observa-se o aumento do comprimento e do calibre dos laticíferos por dissolução das paredes transversais e longitudinais das derivadas cambiais fusiformes, levando à formação de laticíferos anastomosados. Os testes histoquímicos revelam que o látex é uma emulsão contendo compostos de natureza química mista, secundários e primários, lipofílicos e hidrofílicos. As principais classes de compostos registradas foram terpenos, alcaloides, flavonoides, mucilagem e proteína. A atividade cambial é ininterrupta durante todo o ano. No período em que a pluviosidade, temperatura e fotoperíodo estão aumentando, entre os meses de outubro a março, durante a estação chuvosa, ocorre a produção de floema, onde se desenvolvem os laticíferos. Já nos meses em que esses parâmetros climáticos são decrescentes, entre os meses de abril e setembro, durante a estação seca, ocorre a produção de xilema. Em Calotropis procera, os laticíferos não estão presentes no interior do floema, o que revela sua origem no meristema fundamental e não no procâmbio. Esse padrão de distribuição foi observado em Rancorn speciosa. Na estrutura secundária do caule de Calotropis procera, os laticíferos estão presentes no floema e se originam a partir das derivadas cambiais fusiformes.
A presença de laticíferos associados ao floema permite o aporte de seiva elaborada, suprindo a intensa demanda biosintética dessa estrutura secretora. O tipo estrutural do laticífero, em geral, constitui um caráter taxonômico. Os tipos estruturais já descritos devem ser tratados com cuidado, visto que a classificação deve ser feita a partir de estudos ontogenéticos, e em Apocynaceae, o tipo estrutural anastomosado é relatado como mais frequente para a maioria das espécies. O potencial econômico do látex é bem reconhecido, particularmente pela produção de morfina a partir da papoula e da obtenção de borracha natural a partir da seringueira. Em frações do látex de Calotropis procera, foram registradas as propriedades antitumoral, antimicrobiana e antiparasitária. Os compostos presentes no látex também estão associados às funções ecológicas de proteção da planta contra a herbivoria e no controle de fitopatógenos. Observamos neste trabalho que Calotropis procera produz látex durante todo o ano, em laticíferos que se desenvolvem no meristema apical e no floema secundário. Sua atividade cambial é ininterrupta, porém produz floema e laticíferos apenas durante a estação chuvosa e quente. Calotropis procera é uma espécie sempre verde que cresce durante todo o ano. Além disso, apresenta atributos ecofisiológicos que permitem uma boa dinâmica de aproveitamento da água, o que a levou a se tornar invasora nas regiões semiáridas brasileiras. Espécies nativas desses ambientes brasileiros apresentam um comportamento distinto de Calotropis procera, com o período de dormência do campo vascular, que é reativado em resposta ao aumento do comprimento do dia, temperatura e pluviosidade durante o período chuvoso e frio. Os laticíferos presentes na estrutura primária do caule de Calotropis procera têm origem no meristema fundamental do córtex e da medula, e na estrutura secundária se diferenciam a partir das derivadas fusiformes do floema. O tipo estrutural dos laticíferos, tanto na estrutura primária quanto na secundária, é o anastomosado, aumentando seu comprimento e calibre devido à dissolução das paredes transversais e longitudinais das células precursoras. O látex apresenta potencial para a produção de fármacos e está relacionado com a sobrevivência da espécie devido à sua ação contra herbívoros e patógenos. A produção de látex no meristema apical é ininterrupta e no floema secundário ocorre na estação chuvosa e quente. Essas são as referências. Obrigada!